Bom, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre termorregulação. O que seria a termorregulação, né? Seria basicamente a forma como o animal busca mecanismos diferentes para poder manter a temperatura corporal dentro do ideal para o seu funcionamento, para a sua fisiologia, tá? Então, alguns organismos usam, tentam fazer condução, convecção, evaporação, procuram ar, procuram vento. O que o organismo procura? E por que é importante? Então, se eu estou pensando em fazer uma produção, seja de leite, de carne, com bovinos, eu tenho que pensar que eu tenho que ter um ambiente com sombra, né? Eu tenho que ter um ambiente com água, eu tenho que ter um lugar para o animal pastar, eu tenho que ter ambiente com alimentação, tenho um ambiente condizente com temperatura, eu vou ter que ter vegetação. Então, eu tenho que pensar em todo o conforto térmico do animal, para que esse animal tenha bem-estar e para que ele produza. Então, eu preciso de um conforto térmico, termorregulado, para ter um padrão de comportamento dentro do normal, independente das intempéries, para que o animal tenha bem-estar e para que ele produza em quantidade. Então, eu tenho que ter um espaço com luz, né, um espaço com sol, um espaço sem sol, tem que ser sombra, tem que ter água. Então, todos esses mecanismos, essas estruturas no ambiente, são importantes para eu manter uma produção de alta qualidade e com animais saudáveis, com animais que mantenham ao longo de sua vida menor quantidade de casos clínicos, com menor necessidade de médico veterinário para atendimento e com maior produtividade. Parece um contrassenso, mas na verdade a gente está trabalhando com medicina preventiva. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que como é que são os animais em relação à tolerância da temperatura ambiental. Eu tenho o que a gente chama de euritérmicos, os organismos que toleram uma ampla gama de temperaturas ambiente, né? E tem os estenotérmicos, organismos que são tolerantes a uma gama muito estreita de temperaturas de ambiente. Então, o lobo, ele consegue suportar 20 graus ou até menos, e ele consegue suportar até quase 50 graus, ou seja, ele tem mecanismos para isso. Então, ele é um euritérmico, ele tem uma variação muito grande de temperatura que ele consegue sobreviver. E já os répteis, né, eles têm uma faixa estreita. Então, o organismo euritérmico, ele consegue ter uma dispersão, ele consegue atuar, ele consegue ter uma boa produção em lugares muito distintos. Já os estenotérmicos, eles precisam daquela faixa etária de temperatura. Uma coisa que eu vejo com bastante erro em relação à temperatura também é quando a gente fala sobre hibernação. O que é uma hibernação? Hibernação, então, é quando um organismo ele reduz muito a produção de calor do corpo, né? Principalmente durante os meses de inverno, para ele poder dormir. Então, ele tem um metabolismo tão baixo que só serve para sustentar a vida, né? Então, esse organismo ele entra num estado como se fosse de dormência. Os principais organismos são roedores, né? Ratos e também são morcegos, quirópteros. O urso é um falso hibernante. Por quê? Ele não entra numa hibernação completa. Então, quando tu pega um rato, tu encosta nele, tu mexe nele, ele não se mexe, ele não reage. Mas um urso, se ele estiver dormindo, a gente toca e ele pode reagir. Então, já existiram vários acidentes, né, nos países onde tem urso, de pessoas que entraram em lugares de hibernação e os animais reagiram. Então, o urso, na verdade, a gente chama de falso hibernante. Então, é um ambiente com uma extrema temperatura baixa, onde os animais, para não entrar em colapso, para produzir calor, eles desligam parte do mecanismo do corpo e, e eles acabam entrando num estado de dormência. A estivação é o oposto. A temperatura externa é tão elevada, é tão quente, que os organismos entram num estado de dormência para se proteger. E eles diminuem as necessidades de luz, de água e tudo mais. O que normalmente eles fazem? No caso da estivação, são organismos que produzem como se fosse uma gosma em volta. Então, existem alguns anfíbios que fazem isso, alguns peixes, alguns caramujos. Eles liberam como se fosse uma gosma em volta do corpo, baixam as suas taxas metabólicas e conseguem sobreviver no ambiente numa temperatura muito extrema.
Então, a gente tem aqueles animais que vivem numa variação muito grande, os estenotérmicos, e aqueles que vivem numa uma variação muito pequena. Então, quando passa do limite para temperatura alta, alguns animais entram em estivação. Quando passa do limite de uma temperatura muito baixa, alguns animais entram na hibernação. Então, a gente tem os ectotérmicos e os endotérmicos. Então, o que seria um ectotérmico e o endotérmico? Ectotérmico é aquele que tem uma variável de temperatura determinada por mecanismos externos. O endotérmico é aquele que tem a temperatura determinada pelo seu próprio metabolismo, principalmente metabolismo, principalmente calor metabólico. E o homeotérmico é aquele que tem vários meios fisiológicos para manter a sua temperatura. A gente tem alguns organismos que termorregulam e outros que não termorregulam. Então, nós somos endotérmicos e nós regulamos. Então, nós somos endotermos, termorreguladores ou homeotérmicos. E por que é importante ter esse metabolismo, né, essa manutenção ideal de temperatura? Porque o animal, para ele ter conforto e bem-estar, ele tem que se alimentar, não pode ter sede, ele tem que ter facilidade de movimento, ele tem que ter um conforto para descansar. Gente, calor demais ou frio demais, não come direito, não bebe direito, não consegue descansar, não vai ter facilidade de movimento. Então, um conforto térmico, ele é fundamental para isso. Pode interferir, inclusive, no estado emocional de alguns animais, pode interferir na relação homem-animal, inclusive com alteração de comportamento. Então, bem-estar passa necessariamente por conforto térmico. Então, como é que seria isso? Num ambiente a gente tem ou um ambiente muito quente ou um ambiente muito frio, um ambiente muito seco e um ambiente muito úmido. E o que que a gente teria? Uma faixa de umidade e temperatura que vai ser a área de conforto térmico. Então, Alídios, pelo menos uns 30% de umidade até uns 78% de umidade é considerado confortável. Mas numa temperatura entre 30 e 20 graus é o que a gente vai ter de basicamente de confortável. Em alguns casos, muito seco ou muito frio, pode necessitar mais umidade, muito frio, um pouco de sol, muito quente, um pouco de vento para poder fazer o controle. Então, dentro da maioria dos animais, esse diagrama ele traz o que seria uma zona de conforto. O que eu achei legal que eu procurei na internet é um aplicativo chamado Animal Comfort. Eu indico vocês procurarem vídeos do YouTube que vai explicar melhor. Ele considera a gestão da situação térmica para animais de produção, né? Então, é um processamento que ele vai utilizar a localização da propriedade, as condições climáticas do local e as diferentes fases das criações dos animais. E ele vai fazer uma variação, né, uma avaliação, então, no caso, uma inteligência artificial, um learning machine, que ele vai dizer se aquele ambiente está numa zona de conforto, está numa zona de alerta ou numa zona emergencial. Então, é esse o aplicativo que traz a temperatura, a umidade, o vento, né, a pressão, e ele vai indicar como que o animal, naquela propriedade, ele vai estar encarando, quando que está com calor, quando está com frio. Então, é um aplicativo de monitoramento. E uma das coisas que se fala muito, né, é que o animal, se ele tiver num estresse ambiental, né, que ele vai reduzir o empenho, porque vai mexer em toda a fisiologia, em todo o metabolismo do animal. Então é importante sempre manter o animal num bom conforto térmico. Porque se o animal estiver fora do seu conforto térmico, acontece a mesma coisa com a gente. Cansa, debilita. Então imagine uma pessoa numa situação com um sol forte, cansada, transpirando, língua para fora, essa vaca ela vai traduzir a mesma situação. Então, o corpo dela não estará preocupado em produzir leite, que é uma vaca holandesa leiteira. O corpo dela vai estar gastando energia para manter dentro da temperatura normal. Imagine essa imagem da esquerda, né? Um suíno com a boca aberta, no ambiente todo sujo. Olha esses animais aqui embaixo, todos sujos. Agora, olha esses animais do lado direito. Então, a umidade, a temperatura, né, a sujeira, tudo isso implica num conforto. Óbvio que esses animais do lado esquerdo vão ter também problemas epidemiológicos, sanitários, que podem impactar de uma forma negativa nessa produção, enquanto esses animais aqui, todos eles bem distribuídos, higienizados, limpos, o ambiente agradável aos olhos, então eles apresentam uma condição de produção insanitária muito maior. É a mesma coisa que mostrar esses bovinos. Olha o quadro deles.
quantidade de lama, né? Então, os animais aqui podem até comer à vontade, tem pouco espaço, mas essa condição de lama pode interferir, inclusive, na termorregulação desses animais. Eles são brancos, o que repeliria bastante o sol, e a partir do momento que eles ficam escuros, diminui a refração da luz. Um ambiente desse climatizado, né, que tenha o forro protegendo, as cortinas laterais, bebedouros, né, comedouros e os animais muito bem distribuídos. Então, a ideia é produzir um conforto térmico para os animais, mesmo que tenha que interferir nessas questões de produção, né, nas questões de espaço, para melhorar a sua condição, para que tenha um animal, né, ou os animais em elevada produção. O que acontece quando aumenta muito a temperatura? Então, as aves não conseguem termorregular, os animais não conseguem termorregular, eles começam a entrar num mecanismo de exaustão, né? Até essa brincadeira de se perguntando se está quente lá fora, né? O milho virou pipoca. Mas as galinhas começam a respirar muito, e vocês já viram que nesse momento aqui ela faz troca de temperatura por evaporação, mas em muitos momentos ela está perdendo uma alta taxa de CO2, o que pode implicar no acúmulo de cálcio no organismo desse animal, indo cálcio para poder neutralizar o bicarbonato, e o que pode levar o animal à produção de ovos com casca mole. Então, o equilíbrio térmico, né, ele vai ser dependente da termorregulação, que são os processos de temperatura do sistema físico, evaporação, condução, convecção e radiação. Todo organismo vivo é um sistema físico, lembrando, quente para o frio, um animal, um corpo em equilíbrio com o outro, em equilíbrio com o terceiro, logo todos os três corpos estão com equilíbrio entre si, e tudo que entra de energia vai sair também na forma de energia. Essa energia, né, dentro do organismo de um animal pode ser de origem metabólica, que é a química, pode ser a ação entre organismos mecânicas, né, ou a térmica pela produção de calor no ambiente externo. Os mecanismos de controle são vários, mas a gente vai notar que a água é um dos principais recursos utilizados na produção no controle de temperatura. Então, tem animal que entra, tem animal que bebe, tem animal que bebe e entra na água. Então, a água sempre é um mecanismo muito importante quando a gente fala de termorregulação. Então, quais são as fontes de calor para um animal? Como vocês já viram, o metabolismo dos alimentos, né, a própria ingestão dos alimentos, a atividade muscular é bem importante, porque cada vez que há uma conexão de duas proteínas, há uma quebra de ATP, e a quebra de ATP dá uma liberação de energia na musculatura, a própria prenhese e a lactação, que são os mecanismos de produção do calor, e a radiação em relação aos outros animais também é um mecanismo de ganho de temperatura. Processos físicos na participação do calor para o meio. Então, tem animal que chega numa temperatura tão elevada que deita para tentar perder calor para o ambiente, vai procurar uma sombra, né? E com isso tenta respirar, né? Vai muitas vezes ser pulverizado com água para que, quando pulverizado com água, consiga produzir uma evaporação efetiva. Vai te procurar uma corrente de ar para que tenha um mecanismo de convecção e muitas vezes vai tentar irradiar calor. Então, os corpos vão procurar sempre uma zona de conforto térmico. E essa zona de conforto térmico, quando sai, reações fisiológicas e comportamentais serão ativadas, tanto quanto o animal estiver acima da temperatura normal ou abaixo da temperatura normal. Então, quando eu saio da zona de conforto, eu saio o animal da homeotermia, da homeostase. Quando sai da homeostase, ele reage com a liberação de hormônios do estresse, cortisol e adrenalina, e esses dois hormônios vão atuar no corpo para poder ou elevar a temperatura ou baixar a temperatura. Então, os termorreceptores da pele vão estimular o hipotálamo vai dar um reajuste ou para transpirar, ou para vasodilatação, ou para ofegar, de acordo com a espécie. Quando está com frio, vai dar vasoconstricção, tremor, produção de calor, ou mesmo tirar o tremor, e isso tudo vai retroalimentar através dos feedbacks negativos o coração, o sistema respiratório, e que vai dar informação para o centro de temperatura no cérebro. E isso tudo vai ser regulado, então, através do hipotálamo. Quando aumenta muito a temperatura, o corpo tem que diminuir a produção de calor. E esses limites de temperatura são atingidos muito mais rápidos em meios quentes.
Então, é mais fácil um organismo rapidamente reagir a uma elevação de temperatura do que uma queda em temperatura. Espécies que suam, né, que transpiram como nós, toleram muito melhor esse aumento de temperatura. As espécies, na maioria delas, que não transpiram, né, elas não têm o mesmo mecanismo. Em compensação, o frio, assim que ele estimula, né, os terminais do corpo, ele já desencadeia uma produção de calor metabólico, ele vai tentar fazer com que o corpo, o organismo, reaja produzindo calor, e quando chegar abaixo da temperatura crítica mínima, há uma necessidade, inclusive, de isolamento, né, que é proporcionado muitas vezes pela pelagem, pela gordura, para tentar fazer uma manutenção de equilíbrio. Então, como é que funciona? As vacas leiteiras, quando elas estão a temperatura de 25 ou 27, a partir de 25, 27 graus, elas já começam a se alimentar menos. As vacas holandesas, quando elas estão acima de 27, aumentam a ingestão de água. Aumentar a ingestão de água e comer menos vai mudar o pH do rumen. E isso vai dar uma alteração na forma da produção do leite. A adequação do ambiente térmico traz um benefício enorme na produção leiteira e aumenta a produtividade e eficiência. Uma temperatura mais elevada interfere na ingestão de suínos, vai interferir na ingestão de aves. Ingerir muita água vai interferir no mecanismo biológico desses animais e pode acarretar numa série de problemas. Então, num calor muito alto, os animais começam a respirar muito mais, começam a se movimentar menos e eles começam a ingerir menos. Com isso, tem menos ingresso econômico, ou seja, menos retorno, menos rendimento, menor produção. Então, a principal meta de um produtor, que é a produção, ela sempre será comprometida quando o animal apresentar um estresse térmico. A febre é um mecanismo de elevar temperatura. E aí existe um problema na interpretação. Porque assim, toda vez que o corpo tiver uma elevação de temperatura, ele vai brigar para baixar a temperatura. No caso da febre, como vocês podem ver nesse organograma, é um mecanismo que ocorre através de uma reação de uma célula, que é um macrófago, que vai liberar uma interleucina, que vai estimular uma reação no hipotálamo para aumentar a temperatura, tá? Por que isso? Porque quando tem a liberação? Porque quando aumenta a temperatura, facilita para o corpo reagir contra algum agente, seja uma bactéria, seja um vírus. Então, a febre é um mecanismo do corpo para elevar a temperatura, facilitar a ação das células de defesa e melhorar a condição das enzimas. Quando a gente baixa a temperatura de forma equivocada, a gente prejudica o corpo. Então, interpretar a febre e intervir precisa de uma avaliação médica. Tá? Então não adianta ficar tomando um monte de antitérmico sem saber a causa do problema e sem saber no que a gente está interferindo. Os mecanismos de controle de temperatura, então, eu tenho o que vai me dar calor, que é o metabolismo basal, atividade muscular, atividade da tireoide, da adrenalina e os efeitos da temperatura nas células. O que perde calor? Radiação, condução, convecção e evaporação. Então, esses mecanismos, eles têm que estar sempre numa balança para poder ter um equilíbrio. Então, com isso, nunca é um mecanismo que interfere, mas são todos ao mesmo tempo. O corpo do animal vai ter uma série de receptores, né? Então, normalmente, né, os principais vão responder aí entre 30 e 45 graus e os receptores de frio de 10 a 25 graus. Temperaturas muito abaixo de 10 e acima de 45 já terão problema de serem interpretados, o que vai dificultar a reação do corpo. Então, a gente tem na pele os mecanorreceptores, os nociceptores, os proprioceptores e um receptor de sensação. Então, a gente tem dor, tato, pressão, mas principalmente calor e frio funcionando no controle do animal. Esses receptores de calor e frio, eles vão dar um impulso nervoso, uma informação nervosa, vão mandar para o cérebro, que será processado, vai passar para o hipotálamo, o hipotálamo manda uma informação para a hipófise, que manda uma informação para a tireoide, para o músculo e para outras áreas do corpo, né, para poder fazer contração, movimentação e aumentar a temperatura do animal. Caso seja um calor intenso, manda uma informação para a pele para poder fazer uma reação. Isso também ativa a suprarrenal na liberação de adrenalina
e também na liberação de cortisol. Então, todo esse controle de temperatura, eu já expliquei para vocês bastante como acomete em relação ao estresse, é o mesmo caminho, só que ao invés de ir para a adrenal, como no estresse, nesse caso vai da hipófise para a tireoide, vai para o músculo, vai para a suprarrenal e atua em todo o organismo. Então, como é que funciona, né, esse mecanismo? Aumentou a temperatura, os receptores da pele recebem informação, interpretam, mandam para o hipotálamo vai ter uma ação efetora no aumento de temperatura nos vasos sanguíneos, na glândula sudorípara, vai dar uma resposta de vasodilatação e transpiração nas espécies que transpiram, e isso vai diminuir a temperatura. Em compensação, a diminuição da temperatura vai ser percebida pelo receptor, passa pelo hipotálamo, ativa a vaso sanguíneo e musculatura, que faz a contração, a vasoconstricção, ou seja, retirar o sangue da extremidade e mandar para os grandes vasos, e isso vai procurar melhorar a temperatura. Então, esses mecanismos, eles são regulados sempre pelo hipotálamo. Então, a temperatura e metabolismo. Então, os animais homeotérmicos têm uma termogênese contínua, eles estão sempre produzindo calor, tem sempre um processo metabólico ocorrendo no cérebro, no fígado, na glândula. Então, numa atividade metabólica tecidual normal de um mamífero em repouso, o cérebro ele tem uma carga de 10, né, de necessidade, as glândulas de 4,5 a 5, o fígado de 1,1 e o músculo de 0,4. Numa atividade de gasto de energia como a contração, a musculatura vai lá para cima. Durante a digestão, o fígado também eleva bastante. Se a gente for fazer uma comparação, então é o seguinte, o rato, ele tem um corpo pequeno e uma quantidade de pele em volta. A distância proporcional do centro do rato até a pele é pouca. Então, o que acontece? Ele tem uma produção de calor em proporção muito maior, porém, em relação ao peso corporal. Agora, a vaca, que é um animal muito maior, ela tem que produzir muito mais calor para poder se estabilizar. Tá? Então, o rato, ele produz calor e perde logo em seguida, ele é muito difícil de estabilizar, e a vaca ela tem que ter uma produção constante de calor para poder estabilizar. Como é que o animal estabiliza? Com a temperatura, né, do corpo, produzindo e perdendo calor, mas também com atividades comportamentais, com relações autônomas e adaptativas. Vou explicar. Comportamental. Então, o animal se desloca para um lado para outro, procura um ambiente com sombra, procura a direção do vento, vai para a chuva, ele vai se deslocar dentro do ambiente que apresenta gradientes diferentes de temperatura para tentar manter a sua temperatura dentro do normal. Então, ele se movimenta no espaço de forma distinta. Autônomo é aquele que o organismo responde por interpretação do cérebro. Alteração do fluxo de sangue, posição de pelos e penas, ativação ou não de glândula sudorípara, controle do sistema respiratório, ingestão de água e alimento. Então, é aquele mecanismo que o cérebro interpreta, que há uma mudança de temperatura, faz o comportamento e depois ele tem algumas atividades. E o adaptativo é aquele que leva tempo, né? Então, de médio a longo prazo, ele pode ter uma alteração na coloração do pelame, um tipo de pelo diferente. Então, no inverno, os animais têm um pelo menor para segurar calor. No verão, eles têm um pelo mais longo. A gente percebe isso também no nosso cabelo, ele muda. Depósito de gordura, alterações hormonais, ou mesmo a pigmentação de pele. Então, esses são os mecanismos que a gente chama de adaptativos. De forma geral, então, qualquer alteração de temperatura vai dar um distúrbio térmico, o termorreceptor ele percebe e vai para o centro hipotalâmico. Do centro hipotalâmico ele vai ou gerar calor, termogênese, ou vai tentar termorregular, ou ele vai perder calor através da termólise. Isso vai para o sangue e para os tecidos, de novo ativa o termosensor, que faz uma retroalimentação no hipotálamo. A produção de calor, ela basicamente é o hipotálamo quem interpreta, ele vai estimular o hormônio tireotrófico da adenipófise, vai produzir o T3 e o T4, que vai também liberar o ACTH, que vai interferir na produção de glicocorticoides, mineralocorticoides no córtex da adrenal, que seria lá o cortisol. Na medula da adrenal vai a produção de catecolaminas, a adrenalina, e todos os hormônios vão atuar no calor metabólico. Então, há uma atuação generalizada
né, nessa termogênese, desencadeado tanto pela hipófise quanto pela adrenal. Essa termogênese também pode ser induzida pela ingestão de alimento, então ocorre principalmente uma ativação no tecido adiposo marrom, que é um tecido muscular especial, que vai ser basicamente controlado pela noradrenalina e vai ter ação de outros hormônios, como glicocorticoides, insulina e hormônios da tireoide. Então, o animal vai ingerir cada vez mais alimento. Ele vai ter fome. Pode ser uma termogênese induzida pelo frio, então os músculos esqueléticos começam com calafrios, né, com tremores. Isso vai ser induzido pela acetilcolina, que é um neurotransmissor do neurônio para o músculo, que vai encaixar no receptor, vai abrir os canais, vai ter uma reação na membrana, que é uma entrada de sódio e saída de potássio, entra cálcio, o cálcio vai para a estrutura base da fibra muscular, lá na miofibrila, vai ter uma reação de actina e miosina e vai ter uma produção de calor. E também pode ter uma termogênese induzida por exercício físico, ou seja, o animal vai correr, essa atividade também é induzida pela acetilcolina, vai ter ação, também pode ter ação de adrenalina e glicocorticoides, ou seja, a contração muscular do animal em movimento faz com que tenha uma produção de calor e isso termorregule o paciente. E então, desses mecanismos, né, o vasoconstrictor, o vasomotor, eles vão controlar o fluxo de sangue, temperatura do ambiente é elevada, as veias vão se dilatar. Aumenta o fluxo e perde calor da pele para fora. Isso se chama vasodilatação. Quando a gente vai para o sol e fica muito tempo, a pele fica vermelha. É uma grande quantidade de vasos que estão dilatando na pele. Em compensação, quando tem um ambiente frio, tira o sangue da extremidade e bota nos grandes vasos. Para quê? Para que não tenha perda de calor para o meio externo. A pele vai ficar branca ou até mesmo azulada. E ocorre também, né, em alguns lugares, o que chamam de anastomose, que são os mecanismos que ocorrem logo abaixo da pele para que tenha diminuição do fluxo de sangue, para não perder calor, mas continua atravessando o sangue na pele para manter ela irrigada. Então, o que é essa anastomose? Então, o sangue teria que passar por cima quando ela está dilatada, e isso vai fazer com que perde calor. Ele estreita, vai ter uma vasoconstricção, com isso o sangue sai da artéria direto para a veia, o que permite um pequeno fluxo de sangue e que mantém a pele irrigada. Então, aqui numa vasoconstricção no ambiente frio e aqui num vasodilatação no ambiente quente. Aqui evita perder calor, mas a anatomose mantém a passagem de sangue para poder manter os nutrientes na pele. Nesse caso aqui, tudo dilata, que é para poder perder bastante calor para o meio externo. Os animais, de uma forma geral, eles podem apresentar outros mecanismos. Então, aqui é uma lebre, né? Mostrando que ela tem 2 radiadores aí na orelha. Então, são orelhas grandes. O elefante também tem essa estrutura, com uma grande quantidade de vaso que tem o papel, a função de perder calor para o meio. Então, o animal do deserto é importante ter esse mecanismo que ajuda nessa compensação de troca de calor com o meio. E aqui a ave, né, que ela tem um mecanismo que eu já expliquei para vocês, onde ela tem uma artéria muito próxima da veia. À medida que a artéria vai para a extremidade, o calor que está na artéria passa para a veia, esquentando o sangue, que vai fazer na circulação de retorno. Então, quando o sangue chega na porção final, lá na extremidade da pata, a temperatura desse sangue é bem menor e, com isso, o animal tem menos perda de calor para o meio externo. Alguns animais têm uns mecanismos diferentes na compensação de temperatura. Então, em geral, gente, uma coisa importante é assim: quando a gente inspira, o sangue vai passar pelos cornetos. O que são os cornetos? São umas estruturas que a gente tem no nariz. Quando o ar passa por ali, o sangue, que essa é uma estrutura bem irrigada, vai esquentar o ar para que o ar venha aquecido para o pulmão, para que a gente não sinta tanta diferença. Tá? Então, essa rete mirabile, né, essa rede admirável, é que faz toda essa aquecimento desse ar. Só que como o sangue aquece o ar, o sangue baixa de temperatura. E esse sangue que baixa de temperatura, ele vai para o cérebro, fazendo que então que a temperatura do sangue que chega no cérebro seja um pouquinho menor. O cavalo tem um sistema similar, mas ele tem uma bolsa chamada bolsa gutural, que é uma estrutura mais ou menos nessa região aqui, ó, abaixo da orelha, atrás do olho, que o sangue que vem da carótida tem um arrefecimento antes de ir para o cérebro. Então, os animais têm mecanismos diferentes para poder controlar e baixar a temperatura, mas a estrutura de narina é importante em todas as espécies
no controle da temperatura do sangue que chega no cérebro. Qualquer distúrbio nisso, né, que impeça uma termorregulação, diminui o consumo de alimento, aumenta o consumo de água, o animal começa a caminhar bastante para procurar sombra e vento, mas diminui a sua atividade de busca de alimento, diminui muitas vezes a ruminação, o animal vai tentar perder calor de qualquer jeito, aumenta a frequência, diminui a produção de uma forma geral, e isso vai fazer com que cada vez mais o animal entre em dificuldade respiratória, até mesmo caia ao solo, né? E muitas vezes o animal perde bastante saliva. Ao perder saliva, vai perder uma substância, que é o bicarbonato, que precisa manter e regular o pH do rumen. Interferindo no pH do rumen, o animal vai passar mal, pode ter uma série de dificuldades e problemas, o que impede uma boa produção do animal. Como é que alguns animais diferentes fazem um mecanismo distinto? Então, na temperatura extremamente fria, né? Como é que se conserva calor? Atividade muscular, contração muscular involuntária, né? Ou produção de calor mesmo sem tremor. Tudo isso é importante. Ter uma boa camada de gordura, ter uma espelagem bem espessa para manter esse calor, e muitas vezes o grupo, né, como é o caso dos pinguins, para poder se equilibrar e fazer uma troca de temperatura. No ambiente quente, né, um tamanho corporal ele vai ajudar bastante. Então, um animal grande, ele armazena o calor por bastante tempo. Um animal pequeno, ele aquece muito rápido. Então, existem animais grandes e pequenos no ambiente frio e quente, e cada um com um mecanismo distinto. No ambiente quente, a evaporação é importante. Então, por exemplo, alguns animais têm glândulas sudoríparas que vão ajudar na perda de calor. O cão vai ser o ofego, né, que é aquela respiração rápida de cachorro. E tem alguns animais, como os marsupiais, eles vão lamber o antebraço, eles lambem bastante, e aí os vasos aqui são bem calibrosos, e quando começa a evaporar a saliva, o animal perde uma grande quantidade de calor. A maioria das vezes, nem todos os animais conseguem ter esses mecanismos, e as aves, ela tem o que a gente chama de respiração gutural, que é uma respiração rápida com troca de calor, e isso vai ajudar e facilitar bastante a evaporação, e o animal perde bastante calor para o meio externo. Então, a ave, ela é muito dependente dessa evaporação. O aumento de temperatura ambiental tem uma relação direta com a umidade relativa do ar. Se esse aumento de temperatura ele vai fazer o animal mudar de comportamento, muitas vezes diminui a atividade, diminui o consumo, o animal apresenta desnutrição, dá um equilíbrio ácido básico e pode diminuir o desempenho ou mesmo a morte. A frequência respiratória se torna ofegante, o animal perde muito CO2 e água, diminui a pressão do CO2, interfere no bicarbonato, interfere no pH, desequilíbrio ácido básico, o desempenho do animal cai e o animal pode ir a óbito. No aumento de temperatura, aumenta o consumo d'água, interfere na excreção renal, o que pode interferir também no equilíbrio ácido básico e o que pode levar esse animal também a óbito. Então, quando a gente fala do controle de temperatura na produção, é extremamente importante a gente entender que não é um gasto, é um investimento. Então, um ambiente que tenha, né, um local para sair o ar quente, ventilado, e se não for suficiente usar de ventilador, é extremamente importante. Mas vale lembrar que cada vez mais é importante a gente pensar em formas alternativas de energia, como a luz solar, para poder tocar todos esses equipamentos. Beleza? Então, o que eu tinha nessa aula era isso, e eu vejo vocês num próximo encontro. Tá bem.